Estamos de volta. Oh, meu pai tinha entrado na live. Ele volta. Pois vocês são as pessoas da Estrada Real, assim, sabe? Essa é a minha opinião pessoal. Ela está mal cuidada, mas é a top do Brasil. E se a gente seguir pelo seu guia, a gente vai ter uma aula de história, né? Uma aula de geografia e uma aula de cicloturismo, me portando como leigo mesmo. Eu entrei no seu site, eu vi as coisas e tal. Existem dois guias, né? Existe o guia da Estrada Real, que faz parte do Caminho dos Diamantes, que é de Diamantina até Ouro Preto, né? E tem outro guia, que é de Ouro Preto até Paraty, no Rio de Janeiro. E você tem uma complementação de um guia dessa parte de... Eu não sei se começa em Diamantina ou se começa em Ouro Preto, que é da Serra do Espinhaço também, né? Quando você chama de Estrada Real, não é um nome bom. É só de marketing. Para marketing ele é excelente, porque ele é muito bonito. Mas ele não designa bem as coisas. Ele é forte. Uhum. Porque assim, quando você coloca o nome numa estrada, você quer individualizar ela. Você quer que ele saiba o que ela é. Se eu falo assim, o meu carro quebrou na Regis Bittencourt. Você sabe onde é que eu tô, não sabe? Você sabe que estado que eu tô, não sabe? Sim. Certo. Sim. Agora se eu falo assim, vem me ajudar aqui. Onde é que você tá? Eu tô na BR. Você sabe onde é que eu tô? Em que estado que eu tô? Não tem como saber, né? Não tem como saber, entendeu? Então, quer dizer, chamar esse pedaço de estrada real, ele não é correto, porque as estradas reais atravessavam o país todo. Você vai ter estrada real originalzinha de tudo, lá no Espinhaço, lá perto da Chapada já. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, esses dois pedaços, realmente é o caminho velho. Ele era o caminho velho porque é onde os índios andavam, onde eles sempre andaram, onde por primeiro acharam os minérios. Tá? Depois eles mandaram abrir uma picada lá por 1700 e fizeram um outro caminho. E esse virou o caminho novo, que é mais ou menos em cima da 040 de hoje. E aí o outro ficou velho, é o caminho velho e o caminho novo. E essa estrada dos diamantes é porque vai para Diamantina, que é uma outra época, né? Não é exatamente a mesma época do ouro. Então, são nomes bonitos, e tudo isso você chama Estrada Real. Mas Estrada Real tem desde o Rio Grande do Sul, Nordeste e tudo. Uhum. Eu acredito que a Rota do Ouro tenha sido mesmo a Rota de Paraty, né? Que seria o caminho velho, não? Que ela pega a parte da BR-040. Essa aí é o caminho novo. 040 que vai para o Rio de Janeiro, direto. Esse é o caminho novo. Esse é o caminho novo. Tá. A 040 é o caminho novo, vai direto para o Rio de Janeiro. Passa pela Serra dos Órgãos. Esse foi uma picada mandada abrir. Por isso que ele é novo, porque o outro já existe. Quer dizer, os índios já usavam, entendeu? Então, quer dizer, ele é o mais velho que tem. Ninguém fazia esse caminho para o Rio de Janeiro. Então, quando achou ouro, quem que achou? Foram os paulistas, que na verdade eram tudo mameluco, tá? Aí o que acontece? Eles traziam ouro até o Rio de Janeiro e mais ou menos acabavam encurtando. Primeiro eles passavam por São Paulo, depois nem passavam mais por São Paulo, ia direto de São Paulo e Santos, né? Iam direto para Taubaté e descia para Paraty. Paraty colocava no barco e levava para o Rio de Janeiro, depois para a Europa. Para Europa. Para o Rio de Janeiro, depois para a Europa. Tá. Isso. Aí esse pedaço lá, de Paraty até o Rio de Janeiro, tinha muito pirata, muita ilha e tudo mais, e era longo. Até 3 meses no começo eles demoravam, tá? Mas ele era mais largo. Quando abriram essa picada lá por 1700, era muito mais rápido, dava para fazer em 2 semanas. Só que quem mais usavam eram os paulistas mesmo. Então eles preferiam o caminho que eles já conheciam, e era mais largo, dava para passar com mais coisas. Entendeu? O outro era uma picada. Demorou um pouco ainda. Se você pega o ciclo do ouro, tem 100 anos. Então, acabou rapidamente. Mas tudo depois acabou indo pelo caminho novo. Foi muito mais fácil. Aí ele acabou crescendo e o caminho velho ficou esquecido. Por isso que ele é tão bem conservado. Dá para entender? Agora, o caminho novo, ele faz parte do projeto turístico da Estrada Real. Nós não mapeamos por vários motivos. Que depois a gente pode comentar. Mas por acaso por motivo de segurança ou não? Esse é um deles. Também. Esse é um deles. Esse é um deles. Esse é um deles. Porque assim, para você fazer um troço que vai de Rio de Janeiro até Ouro Preto e não chegar no Rio de Janeiro, é complexo. Ou você chegar no Rio de Janeiro e não chegar pelo Porto Estrela,
que é uma região complexa. E os próprios cariocas, né? Se você assistir o vídeo que tem lá na nossa série, lá no canal do YouTube, a gente entrevistou os caras que colocaram as placas nos marcos da Estrada Real. Eles são da região e eles fizeram um intensivão, ficaram lá, acho que quase 24 horas para, sei lá, 12 horas de madrugada, trabalhando sem parar, só para fazer de uma vez todas as placas naquela região e cair fora. Região, Eles são de lá, então assim... E eles tinham cagaço, então você imagina. Não é um negócio que é tão... E assim, sempre que você tem um guia, eu poderia trabalhar num guia do Caminho Novo, mas eu também poderia trabalhar num guia da Serra dos Pinhaços. Qual que você acha que eu vou preferir fazer? A gente acaba preferindo os pinhaços. Né? Entendeu? Sim, você tem sempre que estar... tem isso. Se eu fosse mapear tudo, tivesse 200 horas por dia, de repente a gente até chegaria a fazer, mas a gente dá prioridade para os lugares que a gente acha mais interessante de se viajar de bicicleta, né? Tanto do Ciclo do Ouro, quanto do Barroco Mineiro, né? Aleijadinho, Rococó, né? Assim, então assim, é uma aula de história, né? O Barroco Mineiro, ele é uma manifestação artística genuína do Brasil, porque o que acontecia? Os portugueses trouxeram as ideias, né, das concepções artísticas, só que quem executava os trabalhos eram os brasileiros, os mestiços, né, mulatos, tal. Sim, sim. E daí eles imprimiam a arte deles, eles colocavam a personalidade deles naquelas esculturas, nas formas, tal, e isso daí criou uma arte única, que não tem igual no mundo inteiro. Então vem gente do mundo inteiro para ver o barroco brasileiro. E tem gente que vai para Miami ao invés de ir para a Estrada Real. É verdade. Mas tudo bem, isso é normal. Isso é normal. E patrimônio mundial. Você ainda é arquiteta, né, Rafa? Então você deve ficar encantada. Eu estudei arquitetura. Eu sempre fui ligada à parte da história também, patrimônio histórico e tal. Eu tinha bastante interesse por essa área, né? Trabalhei no Patrimônio Histórico de São Paulo. Então, é uma coisa que me fascina, eu gosto demais. Então, e no guia tem um capítulo só sobre arquitetura, para você ir vendo e entendendo. Aí você vai percebendo as coisas, você vai aprendendo com o que você está vendo no caminho. Tem até um mini dicionário, assim, visual, né? Porque você chega naquelas placas dos monumentos, está escrito lá o óculo da igreja, o frontão, não sei o quê. Então tem lá um desenho mostrando o que é cada parte, porque aí você começa a ver aquilo e a compreender minimamente, né? Para não ficar uma coisa fora do... Então, assim, eu falando é meio sacal, mas você olha o troço, olha de novo, aí você vê que tem no teu guia ali, aquele negócio entra em você com uma naturalidade incrível, e você sabe onde está. E quantos quilômetros tem esse negócio até a praia, que você fez pedalando. Aquele desastre da Samarco, ele influenciou na rota que você já tinha feito? A gente fez antes do desastre, né? Tanto você fez antes do desastre, mas depois você a gente teve que voltar. A gente já o caminho. Só para pontuar uma coisa, o caminho velho a gente mapeou em 2009. Então o Olinto mapeou no 2000 e a gente fez o guia no 2009. O caminho dos diamantes a gente conheceu junto. A gente fez o guia em 2011, que aí entra nessa parte. Então a primeira vez que a gente passou, eu já estava com o Olinto, que a gente mapeou. Foi 2011, aí eu não lembro que data certinho foi o acidente, o incidente, porque não foi acidente. 5, 6 anos atrás. E aí passaram-se alguns anos e a gente ficou esperando ver se tinham dado alguma solução. A gente recebia notícia do pessoal que trabalha no Caminho dos Diamantes falando que tinha caído totalmente o movimento, porque não estava dando mais para passar. E não tinha mais turista no Caminho dos Diamantes por conta disso também, né? E aí a gente foi para lá, então, ver em 2017. A gente foi lá para ver como que estava a situação e não conseguiu passar. Isso. Não conseguiu passar. No fundo, Não, estava com a ponte quebrada ainda, acho que depois de 2 anos, foi 2015. E aí, depois de 2 anos, não tinha ponte e tinha um portão do outro lado. Eles tinham segurança, não deixava passar, portão trancado. Estrada pública. Não deixava passar. Nossa, a gente não conseguiu, aí a gente mapeou um trajeto alternativo e colocou no nosso site para as pessoas baixarem como atualização do guia. Aí agora, dessa vez, a gente passou lá e eles refizeram um pedaço, a ponte está refeita, né? É uma ponte ridícula, eles podiam ter feito no dia seguinte já, mas não dá para saber por que ficou todo esse tempo.
E aí eles também repararam umas partes da estrada, então tá dando para passar. Mas a gente passou, o cara da portaria falou que não, eles não estão barrando, só que a gente já teve notícia de gente que não conseguiu, né? Alguém escreveu para nós. Uma pessoa, mas a gente não tem muita certeza, né? Mas uma pessoa, não quer dizer, muita gente já falou que passou. Mas hoje, por exemplo, se eu começar lá em Diamantina e quiser terminar em Paraty, eu consigo? Sem problemas. Até a pé dá para você fazer. Hoje, até a pé, se você quiser. No começo, só o Caminho dos Diamantes dava pra fazer a pé. Agora não, até o Caminho Velho dá pra fazer a pé. Só que você tem que pegar o guia e baixar a atualização dele, tá? A gente foi lá fazer a atualização. Me veio um negócio na cabeça que eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que comprou o guia de vocês, foi até engraçado, ele falou assim para mim, poxa, mas o Olinto falou que aqui tinha até um negócio de vender coco. Não sei se era coco, era alguma coisa. Aí ele falou, pô, dá certinho a quilometragem em cima. Eu falei, não, pô, o Olinto é brincadeira fazer. Não pode sacanear com os amigos, né, meu? Pô, tudo cicloturista, não pode. Esse cara da água de coco, ele é tradicional lá. Um monte de gente falou dele pra gente e a gente perguntou pra ele fica lá direto. Direto. Então, mais ou menos, você pode ir certo que você vai ter uma água de coco lá. Por isso que a gente pôs também, não é? Muitos desses lugares têm esses comércios intermitentes, né? Então, às vezes você passa, tá aberto, às vezes você passa, tá fechado. Aí, pra gente colocar no guia, fica complicado. Quando a gente põe lá, intermitente, porque a pessoa não pode contar que ela vai conseguir uma coisa para comer no lugar, né? Mas esse da água de coco, seguro. Esse daí é certo, pode ir de olho fechado. É certo. Tem alguma média de quilometragem para a gente fazer a cada dia? O que você aconselha? Então, cara, isso daí é bastante cada um, porque o cara está iniciando relativo, forte, o cara está iniciando, E assim, não é só fazer o caminho, é viver ele, é parar na cachoeira, conhecer o museu, entrar na igreja, isso daí conversar com os personagens da estrada, a tua sorte de encontrar as pessoas ou não, né, tua disponibilidade para isso, conversar com o cara do coco lá, né. Agora, o que acontece? Eu acho que dá para ser feito, mais ou menos, em média, numa distância enorme, assim, tipo, de Diamantina até lá, até Paraty. Até Paraty. É quase 1.000 quilômetros. Calcula 50 quilômetros por dia. Se você, assim, a gente sempre calcula mais ou menos assim. Você não vai fazer 50 quilômetros por dia, tá? Você geralmente vai fazer mais. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai parar de vez em quando. Isso se você pensa que você tem muito pouco tempo. Agora, para fazer todo esse caminho, tira um mês, cara. Porque, por exemplo, Ouro Preto tem tanta coisa para ver, Diamantina, Paraty e São João del Rei. Toda a cidade você vai ter. Se você gosta de natureza, no Caminho dos Diamantes você vai ter muita cachoeira. Então, poxa, é uma pena você passar assim, né? Se não tem tempo, não tem tempo. E a gente até recomenda, então faz primeiro, né? Faz primeiro o Caminho dos Diamantes, ou primeiro o Caminho Velho, e depois faz o outro. Que aí você, se só tem 20 dias, faz o Caminho Velho, bem feito. Outras férias, você vai lá e faz o Caminho dos Diamantes. Olha, viva o caminho. Porque se você perdeu o caminho, você perdeu tudo. Porque chegar é quase nada, assim, dentro da cicloviagem, né? Porque, assim, de avião, se chegou, acabou. Dentro do avião é só ver filminho. Agora, a viagem de bicicleta é o caminho. Então, quer dizer, se você ficar o caminho todo concentrado lá naquele ponto final, você corre o risco de perder o caminho e nem chegar lá. Então, se pode, cara, faz o seguinte, toda cidade tem lá ônibus que serve ela, não sei das quantas, vai andando no teu ritmo que você queira. E quando você terminar, terminou. Você não precisa chegar em tal lugar, X ou Y, volta para casa, depois você volta para aquele lugar e continua por ali, porque é fantástico. E você vai poder viver a liberdade. Isso é um valor diferenciado. Você resumiu bem aí, que é justamente o espírito do cicloturismo, né, Olinto? Ninguém está competindo, eu costumo falar que sempre o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Né? Então a gente tem que saber administrar. Agora, veja bem, você está num outro país, você tem visto de tantos meses só. Então você está limitado, você tem limitação, tudo tem limitação, entendeu? Então, quer dizer, mas bastam estas.
Não coloque mais limitações no teu tempo, né? Não coloque mais pressão no teu pedalar. Isso que a gente sempre fala assim para a pessoa ser bondosa com ela mesma, né? Ser generosa quando ela calcula o tempo, porque é uma tristeza você passar pelos lugares e não poder desfrutar daquilo que você está vendo, né? Conhecer aquilo de verdade. É possível acampar também na Estrada Real? Bom, primeiro respondendo o acampamento. Segundo acampamento. Segundo, então vamos começar falando das pousadas. Então, primeira coisa é o seguinte, tem pousada. A gente trabalha em cima de pousada, porque a maior parte, o grosso, antigamente, principalmente no começo, a gente trabalha com isso há 15 anos já, né, cara? Então o que acontece? A maior parte queria ficar em pousada. Era o perfil do cicloturista, que comprava o guia, que faz esse tipo de coisa. Tem cicloturista de tudo, tá? Mas esse que comprava o guia. Então a gente fez todos os nossos caminhos para o cara sair de uma pousada e ir para outra. E isso, inclusive, para quem vai de bikepacking, é uma beleza, porque você precisa levar muito pouca coisa. Você vai é uma maravilha. Super leve. Agora, eu fiz a volta ao mundo inteira, cara, só acampando. Então eu acredito que em todo lugar você pode conseguir acampar, ainda mais no Brasil. Agora, vamos lá, de novo, o caminho velho, que é de Paraty até Ouro Preto, passa pelo interior de São Paulo e tal. Nem todo lugar é fácil. No Vale, por exemplo, é complexo. No meio da serra é complexo. O cara tem que ter experiência para isso, se ele quiser isso. Porque você fala de várias coisas. Uma é acampar selvagem, outra é acampar em camping e a outra é pedir para acampar em algum lugar. Selvagem, no caminho velho... Por exemplo, pedir para acampar. Não tem camping, tá? Camping não tem nesse trajeto. De camping não tem. Não tem camping, por exemplo. Em algumas cidades. Você não tem camping no trajeto, mas a partir do momento que você está com a barraca, você consegue encostar na casa, assim, você já teve essa experiência de bater na casa de alguém e falar assim, meu amigo, posso usar seu quintal por uma noite? É possível fazer isso? Eu acho que é possível. Eu não fiz, a gente não fez porque a gente mora no motorhome. A gente vai, volta, dorme no motorhome. Mas eu acho possível. Principalmente no Caminho dos Diamantes. Isso que eu ia falar. Agora, no Caminho dos Diamantes, isso é muito possível, e é possível o campo selvagem, eventualmente. Porque você vai ter mais vastidões desertas. Por uma questão histórica também, o Caminho dos Diamantes ele ficou muito mais preservado. Porque o Caminho dos Diamantes, o que aconteceu? Quando encontrou diamante, descobriram que era diamante, a coroa já estava com o pé lá dentro. Então a exploração do diamante foi de forma diferente. Eles travaram toda uma região e proibiram até a entrada ali. Então ele ficou bastante assim, bem cuidado. Quando chegou o trem e eles liberaram essa região, o trem vinha pelo outro lado do espinhaço, ia direto para Diamantina. Então toda a região do Caminho de Diamantes ficou muito mais preservada. Por isso que até hoje é muito mais fácil de você achar vastidões desertas lá, pastos enormes e tudo mais. Então, além do que nem a Rafa falou, fala, Rafa, parte. Vamos lá, eu falo então. Qual parte? A parte seguinte, no Caminho dos Diamantes... assim, eu não sei qual parte você quer que eu fale. A parte, assim, o guia do espinhaço, por exemplo, é o guia ideal para viajar acampando, tá? É o nosso mais aventura que tem. Bacana. Só que... No Caminho dos Diamantes, você vai ter quase que a cada 30 quilômetros um lugar para você ficar. Ou seja, o cara que está começando com essa história, não tem muita experiência, ainda está receoso, se ele vê que ele não encontrou algum lugar que ele gostou, ele pode ir até a próxima cidade. Ele acha uma pousada fácil. Exatamente. Isso. Não é fácil, naqueles lugares. Vamos dizer que ele vai pedalar mais uns 15 quilômetros e conseguir chegar numa cidade. Vamos dizer que ele está no meio do trajeto. Não achou lugar, vai andando, pronto, ele chega na cidade. E o pessoal está perguntando da segurança também. A segurança é algo bem relativo para cada um, né? E eu imagino que seja segurança de roubo, essas coisas de violência, né? No meu ponto de vista, é muito seguro. Você passa por caminhos que são bem, assim, rural mesmo, o pessoal super tranquilo. O nosso país eu acho, tirando os grandes centros, o nosso país é muito seguro porque as pessoas, no geral, são boas. Claro. Exatamente, eu compartilho exatamente. Muita gente está contaminado por essa ideia, por esse medo que os meios de comunicação acabam passando. Exatamente. Né? De que você tem que ficar trancado em casa, cada esquina tem um bandido. E aí o que acontece? As pessoas estão tomando conta.
Então, inclusive se alguém te vê passando, e é claro que você tem que se apresentar, você tem que falar de onde você é, você tem que causar porque na você pessoa pode assustar as pessoas a confiança, e ela com certeza vai te ajudar. Agora, gente para fazer maldade, eu nunca vi nesses caminhos, assim, uma pessoa que fala assim, nossa, ai, aquele ali tá vindo, ai, que medo. Nunca vi. Mas mesmo essas cidades do Vale do Paraíba, a gente tem que lembrar que cidades são Guaratinguetá, que é cidade de turismo religioso. Cachoeira Paulista, turismo religioso. Cachoeira Paulista. Então, sim. Que tem a Canção Nova. Duas, né? Tem a Canção Nova. Claro, são cidades grandes que você não vai deixar a sua bicicleta parada com toda a bagagem do lado de fora do supermercado, entrar lá, ficar fazendo compra. E pode ser que aconteça, entendeu? Eu não vou falar que vai acontecer, porque eu acho que se tiver alguém olhando a bicicleta, dificilmente outra pessoa vai pegar. Mas, assim, risco mesmo, né? Acho que é bem pequeno. É bem pequeno. Quem mora em cidade grande vai se sentir no paraíso nesses lugares, né? Então, agora voltando, cara. Se você que está começando, né? Você é um cara que está começando e tal, né? Tá lá, vamos lá. Continuando com essa história, né? Meu, faz o seguinte, cara. Se tem medo, o medo, ele tá lá para te proteger. Então, mas ele não pode deixar impedir que você faça aquilo que você sonha. Tá? Então, se você tem um sonho de fazer a campana, isso aí, você tem que enfrentar ele. Então, vai indo, dando um passo, firma o pé, depois dá outro passo. Ou seja, leva o teu equipamento, pesquisa bem, lê o 7 Passos Andinos lá para saber mais sobre o equipamento, essas coisas que levar. Aí você vai lá, primeiro passa num sítio, pede para a pessoa, vê um lugar, porque você está passando de bicicleta, você vai ter tempo de pedir, você já vê um lugar que dá para você querer aquele. Isso. Queria colocar a barraca ali. Ali, você já vê, aquilo lá vai ser legal. O cara até pode te oferecer outro lugar, entendeu? Mas você já sabe que tem um lugar que você gostaria naquele lugar, né? Não aleatoriamente. Aí você vai lá, conversa, pede pro cara, e aí você fica bem tranquilo. E assim você vai, depois você vai tomando mais risco. É difícil você conseguir acampar mesmo, assim, sabe? Por que vai acontecer? O cara vai te abraçar, vai trazer você para comer com ele e tudo mais. Tomar um café. Então, no Brasil é complexo você ficar sozinho, assim mesmo. Difícil. O cara, isolado. Isso, é difícil. É difícil. Você tem que fazer um esforço a mais. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, se a gente já tiver o link, a gente já manda para vocês e tudo mais. Fiquem à vontade. Tá? E acompanha lá a websérie sobre a Estrada Real. Convidar todo mundo que ainda não for inscrito, se inscreve. Por favor. Olinto Cicloturismo no YouTube.